Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos, orgulho de ser agro. Olá, bom dia, estamos chegando com mais um podcast da Central para o Campo. Bom dia, Juazeiro, bom dia, Petrolina, bom dia, Vale do São Francisco. Este é um projeto da Central de Adubos com o objetivo de levar informações do agronegócio para você, produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Um abraço para você que está ligado conosco aí através da Rádio Tropical 7 FM de Juazeiro da Bahia. 102,5 é a nossa frequência. A você também que está nos acompanhando aí no YouTube, em nosso canal Central de Adubos Oficial, o nosso abraço, o nosso bom dia para você. Hoje é sábado, 24 de dezembro de 2022, véspera de Natal. Em Juazeiro da Bahia, o sábado será chuvoso durante o dia e a noite. Segundo o Instituto Clima Tempo, há 90% de chance de chover pelo menos 13 milímetros hoje em alguma área de Juazeiro. A temperatura varia entre a mínima de 22 e a máxima de 30 graus. A velocidade do vento pode chegar a 13 km por hora. A umidade relativa do ar fica entre 47% e 97%. A incidência solar do dia começou às 5h21 da manhã e vai terminar às 6h02 da noite. Hoje é noite de lua nova. Amanhã, domingo, em Juazeiro da Bahia, também haverá sol com aumento de nuvens pela manhã e pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Segundo o Instituto Clima Tempo, há 90% de chance de chover pelo menos 2 milímetros. A temperatura amanhã varia entre a mínima de 22 e a máxima de 29 graus. A velocidade do vento pode atingir 8 km por hora. A umidade relativa do ar fica entre 53% e 89%. A incidência solar do dia amanhã começa às 5h21 e vai terminar às 18h02. E amanhã também continuaremos com a lua nova. Vamos saber agora como estão sendo comercializadas as principais culturas do Vale do São Francisco. Os dados são fornecidos pelo mercado do produtor de Juazeiro. Manga Tome, 58 centavos o quilo. Manga Palmer, 87 centavos o quilo. A uva BRS Vitória está custando em média R$ 4,00 o quilo. A BRS Núbia, R$ 4,50 o quilo. Uva Itália, R$ 5,50 o quilo. Uva Benitaca, R$ 4,50 o quilo. E a BRS Isis, R$ 4,00 o quilo. Lembrando sempre que são preços comercializados no mercado do produtor. Tomate, R$ 80,00 a caixa. Melão amarelo, R$ 2,10 o quilo. Melancia, R$ 1,10. Cebola pera, caixa 3, R$ 110,00 a saca com 20 quilos. Cebola roxa, caixa 3, R$ 105,00 a saca com 20 quilos. Goiaba paluma verde, R$ 70,00 a caixa. Maracujá primeira, R$ 102,50 a caixa. Maracujá segunda, 80 centavos a caixa. Banana prata primeira, R$ 2,23 o quilo. Banana prata segunda, R$ 1,62 o quilo. E a banana Pacovan, R$ 36,00 o cento. Programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos que está há 11 anos, estamos fazendo 12 anos esse final de mês, né? 12 anos no mercado, já estamos, são 8 lojas em 3 estados, em Pernambuco estamos em Petrolina e Petrolândia, na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado, Paripiranga e em Feira de Santana, e no estado de Sergipe estamos na cidade de Itabaiana. Já são mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste, e você sabe, a maior do Nordeste é diferente das iguais. Manejo fitossanitário para o primeiro semestre na cultura da uva, nosso tema de hoje, recebendo aqui em nosso estúdio Benigno França, ele que é responsável pelo desenvolvimento técnico de mercado da empresa Syngenta. Bom dia, Benigno, bem-vindo. Bom dia, Josenaldo, bom dia, ouvintes da Central para o Campo. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez, né? Prazer é todo nosso estar mais uma vez junto com vocês aqui, trazendo um pouco das novidades das tecnologias da Syngenta para o homem do campo. Com a gente também Antônio Bruno Oliveira Nunes, mais conhecido como Bruno, né? Gerente em engenheiro agrônomo, gerente da Fazenda Quinta dos Ferreiras, em Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Josenaldo. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Central. Bom dia, Benigno. É um prazer enorme. Quero agradecer o convite da Syngenta e da Central para poder participar desse programa que é tão importante para os produtores no Vale do São Francisco. Tudo bem por lá em Santa Maria da Boa Vista? Chovendo bastante. Chovendo bastante lá? Chovendo bastante. A gente já acumula esse ano 700 milímetros de chuva. Sério?
sério. Já passou da média e foi muito, hein? A gente está a 50 milímetros para triplicar o volume que foi registrado o ano passado. Então, assim, para a uva a gente sabe que isso é crítico, né? Uva não combina com chuva, então os problemas eles começam a aparecer e a gente arregaça as mangas para poder evitar mais prejuízos, né? Tem um ditado de Newton Matsumoto que ele diz isso, né? Uva e chuva rima, mas não combina, né? Exatamente. Perfeito, se aplica bem para a nossa realidade. Também, né? Então, para quem planta uva nesse ano, está complicada a situação, né, A Bruno? situação está complicada, já vem desde ano passado, né? O final do ano passado também foi bem chuvoso, se estendeu por esse ano. Para você ter ideia, no primeiro semestre a gente teve registro nos 6 meses, né? No primeiro semestre a gente teve chuvas registradas de janeiro a junho, e no segundo semestre a gente já finalizou o mês de outubro, iniciou o mês de novembro com 360 milímetros acumulados, né, num período de 10 dias. 10 dias. E assim, as previsões elas são para que os próximos anos também chovam bastante. Então, eu costumo dizer que a viticultura vai ter que se reinventar, né? Nós tivemos um período de quase 10 anos sem muitas chuvas, com poucos problemas a nível de fitossanidade, né? Que é o assunto de hoje. Mas de 2020 para cá já temos muitos problemas a nível fitossanitário, justamente por conta das chuvas que vem se acentuando. Lá foram 700 milímetros acumulados, mas a gente sabe, tem registros de outras fazendas que já passa de 1000 esse ano, né? Então é um nível de chuva de centro-oeste, de regiões litorâneas. Então, isso pode influenciar na produção desse ano? Muito. Já influenciou na Existe produção? um estudo que está rolando, se eu não me engano, já tem estimado 60 milhões de prejuízo na viticultura esse ano. Saiu aí algumas reportagens, Globo Rural, se não me engano. Prejuízo então, grande. Os produtores estão numa situação crítica. A gente está buscando novas alternativas para poder conseguir tornar viável, com essas condições de chuva, a viticultura no Vale. Ô Benigno, fala um pouco da Syngenta. Vocês já são parceiros nossos aqui, já não é a primeira vez que você visita o nosso programa, é sempre um prazer recebê-lo, mas a gente ganha novos internautas e novos ouvintes todos os dias, né? Em cada programa a gente soma um pouquinho mais, graças a Deus. Fala um pouco, apresenta a Syngenta aí para quem é novo aqui no programa da Central para o Campo. Boa, Josinaldo. Josinaldo, a Syngenta ela é uma indústria de defensivos agrícolas, né? Então nós somos líderes mundiais, né, nesse segmento de defensivos agrícolas. Ela está aqui no Brasil fazendo o trabalho. No Brasil é o celeiro do mundo de fato, então a gente foca muita energia aqui para o Brasil e a gente está sempre focado em resolver, né, em ajudar a resolver os problemas do homem do campo, né? Então, entendendo ali a necessidade, como o Bruno bem falou, esse ano a gente vai passar por grandes dificuldades aí, muito puxado pelas chuvas, e a Syngenta precisa estar ligada nisso, antenada, para a gente fornecer da melhor forma as ferramentas certas, né, para ajudar o viticultor do Vale do São Francisco a passar por esse momento aí de dificuldade climática, vamos falar assim, né? Então a Syngenta está focada nisso, ela quer resolver os problemas do homem do campo, né, e ajudar de fato a ele a extrair o máximo potencial produtivo da sua cultura, né? E na uva não é diferente. A gente tem as ferramentas corretas, as ferramentas certas para ajudar, para mitigar os impactos que esse período de chuvas aí vai trazer para a viticultura do Vale do São Francisco. Então, para a uva especificamente, no período desse assim chuvoso, que ferramentas vocês recomendam? A gente tem um portfólio bem robusto, Josinaldo, mas quando a gente fala em período chuvoso, a gente tem alguns problemas que acontecem na uva, né? Principalmente voltado aí para doenças, né? Então a gente tem a ocorrência de homicetos com muita força, né? O clima fica muito ideal para o desenvolvimento dos homicetos, no caso da uva o míldio, né? A gente tem a glomerela, que é um problema aí desde o último ano, né? Então com certeza esse ano também vai voltar a incomodar, então a gente precisa estar pronto para combater a glomerela. E a gente tem a ferrugem também, que não deixa de ser um problema para a viticultura. Então, para essas três principais doenças, que são as principais que ocorrem aí nesse período mais chuvoso, a Syngenta tem ferramentas que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a mitigar os impactos dela, né? Então, para o míldio, a gente tem um portfólio muito robusto, que envolve o Ridomil WG, envolve o Pergado, envolve o Bravonil, né? Para
A glomerela em si, a gente também tem ferramentas muito interessantes para a gente combater. Por exemplo, o Bravonil Top é a junção de duas ferramentas, que é o clorotalonil com o difenoconazol, os dois ativos com a frente muito boa para combater inicialmente os inóculos da glomerela, tá? E para ferrugem a gente também tem nossos triazóis, como o ciproconazol, que é o Alto 100, e o próprio difenoconazol, que é o Score, que vão muito bem para esse alvo, né? Então a gente tem um portfólio muito robusto que, sem dúvida nenhuma, visa e tem o objetivo de ajudar o produtor a mitigar os problemas que esse clima vai trazer aí nesse primeiro semestre. E a parceria com a Central de Adubos já dura quanto tempo? Nossa parceria com a Central já deve estar entrando aí no 6º ano, né? A gente tem 6 anos de parceria com a Central de Adubos. É um grande parceiro no Nordeste, aqui no Vale do São Francisco ainda mais, né? Então ele traz muita robustez, é ele que faz as nossas informações, as nossas tecnologias chegarem de fato ao homem do campo, né? Então a gente costuma falar que ele é nosso difusor de tecnologia, difusor de informação, né? É quem entrega a nossa capilaridade ali de informação ao homem do campo. Então é um parceiro muito estratégico, um parceiro muito robusto da Syngenta e que a gente quer ter aí por longa data, sem dúvida, ao nosso lado. Ampliou o número de clientes da Syngenta com a Central de Adubos? Sem dúvida. Esse é o principal objetivo, né, da gente ter parceiros locais, é a gente conseguir levar a nossa tecnologia para mais produtores, né? E a gente só consegue fazer isso com o parceiro certo, como a Central de Adubos é para a Syngenta. Ô Bruno, você usa ferramentas da Syngenta lá na fazenda? Sim, utilizo. A gente utiliza o Almastar Top, a gente faz uso também do Ridomil Gold e recentemente a gente vem fazendo um trabalho bem interessante com o Dual Gold, que é um herbicida que é para emergente, uma ferramenta da Syngenta que tem um custo-benefício excepcional e entrega um resultado fantástico. Vamos falar hoje sobre manejo fitossanitário. O que é isso? O que é manejo fitossanitário? Bom, basicamente, de forma grosseira, é controlar pragas e doenças, né? As pessoas às vezes confundem um pouco em manejo fitossanitário como sendo apenas aplicações de produtos químicos, quando na realidade é apenas uma das ferramentas que a gente utiliza a nível de campo para diminuir os prejuízos, os danos econômicos causados por pragas e doenças, né? Isso para todas as culturas. E quando a gente fala em manejo fitossanitário, né, tudo converge em sinergia, né? A gente tem as aplicações que são feitas e precisam ser feitas para a nossa condição da viticultura de moléculas químicas, como é o caso do Score, que é um difenoconazol da Syngenta, a gente utiliza bastante também para controle de oídio, a Amistar Top, o próprio Bravonil, o Dual Gold, enfim. Todos esses são produtos, ferramentas que a gente utiliza para controlar as pragas e doenças no campo. Mas também a gente tem ferramentas como indutores de resistência, né, que eles funcionam basicamente com a mesma intenção de uma vacina, né, que a gente utiliza para poder fortalecer a nossa imunidade e conseguir responder melhor, ter um controle melhor das doenças, né? Então a gente faz as aplicações safra após safra, independentemente de apresentar os problemas fitossanitários ou não, a gente tem que fortalecer essa planta para que quando as condições climáticas cheguem, como é o caso de já agora, né? Os 2 últimos meses do ano já está bem chuvoso, então os problemas que a gente vai encontrar no primeiro semestre, eles já começam a aparecer agora. E aí a gente precisa fortalecer a planta bem antes, para que quando chegue esses períodos críticos, ela tenha a capacidade de responder a nível de metabolismo para produzir algumas substâncias que consigam reduzir os danos causados por essas pragas ou doenças. Os indutores de resistência, então, devem ser uma espécie de vacina que você aplica na planta para ela fortalecer o sistema imunológico, para estar mais resistente quando as pragas chegarem, as doenças chegarem. Exatamente. E existem várias formas de induzir resistência, né? Tem produtos que são à base de extratos vegetais, como é o caso do Timorex, que também é um produto perfeito da Syngenta, né? É um extrato de melaleuca. E a planta ela é induzida a produzir essas substâncias para que exista um melhor fortalecimento dela para evitar esses danos causados por doenças, né? Mas existem também leveduras, existem poliflavonoides, que são produtos de rota secundária. Então, existe hoje uma diversidade muito interessante de produtos que vão agir nessa frente, né, de indução de resistência. E a gente também tem que sempre lembrar que
para que uma planta responda bem esse controle fitossanitário através de indutores de resistência, produtos biológicos, produtos químicos, ela precisa estar bem nutrida, né? Precisa comer, né? Exatamente. Se alimentar. Exatamente. Então, uma planta bem nutrida já é uma teoria da trofobiose. Uma planta bem nutrida, ela responde muito melhor a doenças. Então, não é que não vá deixar de acometer doenças na planta, mas a resposta dela é muito melhor, né? Os índices de produtividade se conservam, os índices de qualidade também se conservam, né? Vai ter a presença, vai ter uma certa severidade também, mas a resposta da planta em relação à produtividade, a comercialização no final, né? É muito melhor quando você faz todo esse trabalho bem casadinho, né? Nutrição, indutores de resistência, produtos químicos, produtos biológicos e várias outras manejo integrado aí, literalmente. Manejo, que chama manejo integrado. Não basta apenas aplicar o agrotóxico, né? Exato, exatamente. Tem que fazer todo um processo integrado para que a planta tenha uma resistência também, né? Qual é a importância de se fazer um tratamento preventivo no controle de doenças? Se tratando de doenças, né, que a gente vai comentar muito aqui, existem as suas estruturas de reprodução e disseminação, né? E são dispersas pelo ar, pela chuva, pelo vento. Enfim, e aí você precisa controlar o nível dessas estruturas de reprodução na área, diminuir a fonte de inóculo para poder evitar futuramente danos causados lá no final do ciclo, né, que deprecia muito a fruta, perde produtividade. Então a gente chama de manejo preventivo aquelas aplicações que a gente faz ou aqueles trabalhos que a gente faz, utilização de ferramentas no início do ciclo, nas fases iniciais, que não necessariamente as doenças vão expressar seus sinais e sintomas ali. Mas você faz todo esse trabalho de reduzir a pressão para que no final você não tenha problemas e não precise utilizar ferramentas muito agressivas para controlar, que muitas vezes acaba impedindo inclusive a comercialização para mercado externo, né? Por conta da agressividade. Justamente, você tem moléculas que existe um nível, né, que chama-se de limite máximo de resíduo, é o LMR, que é aceito por mercados importadores, né? Então, por exemplo, Europa, Estados Unidos tem seu LMR próprio para várias moléculas. E quando você faz aplicações de final de ciclo, né, ali de início de frutificação para frente, geralmente os produtos que vão conseguir controlar bem pragas e doenças que estão começando a ter uma elevação no nível de sua severidade, de sua incidência, esses produtos, eles, infelizmente, lá no final, na colheita, vão impedir de você comercializar frutos para mercado externo, que pagam melhor do que mercado interno em muitas das vezes. Então você acaba perdendo a possibilidade de exportar. Exatamente. Disso. E a gente sabe que hoje os custos para produzir, principalmente se tratando de uva, estão muito altos. Então, quanto mais você consegue maximizar os seus lucros, melhor e mais viável vai se tornar a sua produção. Então, se você começar desde o início do ciclo, você não vai precisar aplicar um produto agressivo no final do ciclo, né? Para impedir que você perca a oportunidade de vender para fora do país. Né? Exatamente. A gente faz os trabalhos preventivos até ali floração. Iniciou a frutificação, aí a gente já começa um trabalho muito mais brando de aplicação de moléculas químicas, e aí a gente começa a utilizar outras ferramentas que são os extratos vegetais, algas. A gente faz a aplicação também de micro-organismos, né? Bactérias, alguns fungos que controlam doenças. E eu vou fazer um gancho aqui, Josinaldo. Muitas das vezes o defensivo químico, né, as nossas ferramentas, ela é utilizada no fogo. Né? E não é esse o intuito. Ele não é o salvador da pátria, ele não é o resolvedor de todos os problemas. Ele precisa entrar no manejo exatamente do que o Bruno está defendendo, que é o manejo preventivo. Você precisa estar preparando a sua planta desde o início do ciclo para a entrada de potenciais doenças no futuro. E aí sim, a partir do momento que a gente tem a entrada, a gente vai fazer o uso de algumas ferramentas que vão ajudar ali a controlar, mas você precisa estar fazendo um trabalho de base, né? Normalmente o produtor ele quer deixar para o final e vou aplicar o químico aqui que vai resolver minha vida. Não é assim, a gente precisa ter realmente um manejo inicial ali, um manejo integrado, como o Bruno já desenhou bem aí, e iniciar já desde os primeiros dias do ciclo ali a manejar isso, para assim a gente manter o inóculo das doenças aí baixo
durante todo o ciclo e não ter problemas realmente aí com prejuízo no final, né? E a gente também de campo tem que ter muita responsabilidade com o consumidor final, né? Afinal, segurança alimentar, a gente trabalha para isso, né? Fornecer alimentos seguros. Quando você faz o manejo preventivo, a quantidade de ativos que você vai ter, que você fez a aplicação lá no início, aí existe toda a degradação da molécula, né? Quando chega, aí você dá esse tempo largo entre as aplicações e até a colheita, você reduz o risco de doenças humanas, né? Por conta de contaminação das frutas, né? Frutas, verduras, enfim, todos os produtos que a agricultura fornece para a alimentação humana. O produtor deixa para o final do ciclo, às vezes, querendo salvar a pátria, como diz Benigno, mas em vez de resolver a vida dele, acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando. E a culpa sempre vai ser do defensivo. Vai ser do defensivo, e não dele que não aplicou no início do ciclo. Exatamente. Né? Exatamente. Olha, falando aí de glomerela, vocês estavam falando aí de glomerela no início do programa, qual é o posicionamento dos produtos da Syngenta no controle da glomerela? Bom ponto. Glomerela tem sido um problema aí recente, né? O Vale do São Francisco, ano após ano, né, Bruno, vem se reinventando aí no que a gente fala de pragas e doenças e vem aparecendo novos alvos aí que incomodam o produtor, né? E mais recentemente foi o caso da glomerela. Então a glomerela ela acontece... Não tinha por aqui não, é coisa recente, é? Tinha o inóculo, mas não tinha o problema, né? Ele não chegava ao nível de expor seus sinais e seus sintomas, né? Então isso ficava ali em stand-by, ninguém dava muita atenção. Ano passado, esse ano na verdade, no primeiro semestre a gente teve condições ideais e aí sim a gente conseguiu ver realmente os sinais e os sintomas e os danos aí, o potencial todo de dano que a glomerela tem para a viticultura, né? E pensando nisso, obviamente a Syngenta traz um produto mais recentemente aí que junta duas moléculas que têm uma alta eficiência contra a glomerela. Uma delas é o clorotalonil, que é uma molécula nossa, da Syngenta, e a outra é o difenoconazol, que é um triazol também muito utilizado na viticultura. E o que é que a Syngenta fez? A Syngenta juntou essas duas ferramentas que já têm indícios, já têm trabalhos que mostram que ela tem eficácia contra a glomerela e juntou isso tudo em um só produto, que é o Bravonil Top. Então a gente traz mais recentemente aí essa ferramenta para o mercado, Bravonil Top, né, que tem registro para outros alvos, porém ele mostra um fit, ele mostra um potencial muito bom para inibir aí os inóculos iniciais da glomerela no início do ciclo, né? Então o Bravonil Top hoje tem sido o nosso foco realmente para posicionar e além disso, o Bravonil Top é um produto de amplo espectro, ele tem clorotalonil que ele consegue pegar as 4 principais classes de fungo, né? Então você usando o clorotalonil, você também está fazendo um manejo preventivo, protetor ali para um míldio e ao mesmo tempo você está também diminuindo o inóculo da glomerela, já que elas ocorrem basicamente ali nas mesmas condições climáticas, né? Tanto o míldio como a glomerela. Então é uma ferramenta muito importante e estratégica para a gente usar. Mas não só isso, a gente tem para a glomerela também o Miravisdu, que a gente está lançando recentemente, a gente tem o Bravonil, o próprio Amistat Top tem um bom efeito sobre a glomerela. E o Score, que é o nosso difenoconazol, amplamente utilizado no Vale, também tem um efeito muito positivo sobre a glomerela. Então a gente tem um portfólio aí bem robusto, que utilizado no time certo, principalmente em florada ali, a gente vai conseguir diminuir o inóculo da glomerela e diminuir também o potencial dano aí que ela causa no final do ciclo, que é no cacho já formado ali em fase de pré-colheita, né? E pode se usar até quando? Até que fase o produtor rural pode usar o Bravonil e o Amistat, o Bravonil Top e o Amistat Top para evitar danos aí na comercialização? Perfeito. Pensando no mercado externo, o Bravonil Top a gente recomenda a utilização até saída de flor, né? Não passar disso. Em função do clorotalonil, obviamente, a gente não ter o LMR estabelecido na Europa. Então a gente recomenda aí a utilização até saída de flor, que é um time muito importante de manejo quando a gente fala em glomerela. A gente precisa fazer esse manejo de base, ou seja, o manejo preventivo lá atrás, para evitar o problema lá na colheita com a glomerela. Então se encaixa muito bem o manejo preventivo com a doença de glomerela. E aí eu já faço um link aqui de fazer uma pergunta para o Bruno, que está falando muito em manejo preventivo. Você tem problema com glomerela, Bruno? Zero. A gente teve uma pressão muito grande, como eu falei, são 700 milímetros de chuva no ano acumulado. Primeiro semestre não tivemos incidência de glomerela, segundo semestre agora
finalizando aí, dia 26 de outubro foi o nosso primeiro registro de chuva no segundo semestre e não tivemos problema com glomerela, né? É como fazer uma contribuição ao que Benigno vinha falando, né? Se você for olhar pela plataforma da Grafite, que é a plataforma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que traz todos os produtos com registro para as pragas-alvo e também para as culturas, se tratando de glomerela, para uva a gente tem 0 produtos registrados. Mas para a fase perfeita da glomerela, né, porque a glomerela é um fungo que é o mesmo coletótricos como o esporioides. Só são fases diferentes. Tem a reprodução assexuada e reprodução sexuada. Mas para coletótricos como o esporioides, a gente tem em torno de 42, 43 produtos registrados. E o principal ativo que você observa, né, dos produtos registrados é justamente o clorotalonil. A gente ainda não faz utilização do clorotalonil na fazenda, mas a gente faz um manejo muito bom com a Mistar Top, que é uma azoxastrobina e difenoconazol, né? Como o Benigno falou, essas aplicações elas se estendem até a florada, no início da florada. Quando a gente faz... Isso vale para o mercado interno também ou só para o mercado internacional? O mercado interno você consegue ir um pouco mais na frente, como o mercado externo tem algumas exigências de LMR, de número de ativos, a gente tem essa restrição de uso até determinada fase, normalmente fica aí. A gente continua com o difenoconazol, né? Porque o Amistar é azoxastrobina, difenoconazol, e o Score ele tem só uma molécula que é o difenoconazol, que é o triazol da Syngenta. Aí a gente, a partir de florada para frente, a gente faz a aplicação de difenoconazol. Continua até 56, se a pressão estiver muito grande, 63 dias. E aí a gente consegue controlar, fazer uma gestão boa de resíduo e fazendo esse trabalho, fazendo a utilização dessas moléculas, a gente consegue fazer tranquilamente exportação para os mercados mais exigentes a nível de resíduo, né? Hoje, para você ter uma ideia, a maior parte dos supermercados na Europa existe um LMR que é definido pela União Europeia, mas os supermercados eles dizem, não, eu só quero 1/3 disso. Tem estabelecido mesmo tendo um limite estabelecido pela União Europeia. Exatamente. De forma assim, os donos dos supermercados não concordam com isso aí. Tem que ter mais baixo do que tem que ser 1/3 disso. Mais baixo do que está lá estabelecido. Mais baixo. Além de ser 50%, cada supermercado faz sua exigência. Exatamente. A maior parte hoje está 1/3. Aí, além desse 1/3, eles definem a quantidade de ativos que pode aparecer, ou seja, de princípios ativos. Tem supermercado que só aceita 3, tem supermercado que só aceita 5 e por aí vai. Então a gente já fica muito restrito a nível de ferramentas químicas para fazer a aplicação e controlar míldio no primeiro semestre, glomerela, ferrugem, que também tem um problema muito grande, principalmente em BRS. Então assim, é preciso ter uma gestão muito boa a nível de resíduo para que você consiga controlar bem as doenças, mas também atenda os mercados consumidores, que são os mercados, né, a gente tentando atingir preços melhores, os mercados externos. Esse controle, digamos assim, preventivo, facilita o resíduo, controlar o resíduo? Demais. Quando a gente faz as aplicações até florada, pouquíssimos produtos você vai observar, né, com um ciclo de 105 dias em algumas uvas, pouquíssimos produtos você vai observar no final. Você faz análise de resíduo e eles não aparecem, né? E você fazendo esse trabalho de base, você está diminuindo o inóculo, automaticamente no final do ciclo, no meio do ciclo por final, a gente tem uma pressão menor da doença. Então você faz menos uso, obviamente, das ferramentas ali que tem potencial de deixar resíduo. Ô Bruno, a ausência da glomerela lá no seu parreiral, você acredita que isso se deve ao manejo preventivo? Também, né? É um conjunto de fatores, como eu falei inicialmente, né? A gente sempre trabalha todas as safras, o manejo de indução de resistência, que também ajuda. Por exemplo, o Timorex ele tem registro não para a uva, mas ele tem registro para controle de glomerela. E é um indutor de resistência, né? Tem a atividade mesostêmica também, mas ele é um indutor de resistência. Então esses trabalhos conjuntos de nutrição, trabalho de indução de resistência junto com as aplicações preventivas tem nos auxiliado bastante para controlar a glomerela. Não só isso, existe também um controle cultural. A glomerela ela se dispersa na área toda, né? E ela atinge várias espécies de planta. Qual é o estrago que ela causa na uva? Ela no final, a fruta madura, né, chegando ao amadurecimento,
ela provoca uns alvos, assim, começa a se desenvolver, a esporular e causa podridões, né? E assim, por menor que seja a incidência, ninguém come fruta podre, né? Então, às vezes, um pequeno desenvolvimento dela, você já perde o fruto. Então, são as manchas os halos circulares na baga, concêntricos. E é uma praga uma doença bem feia, assim. No final do ciclo você perde por podridão. É complicado você ver áreas com esse tipo de doença se desenvolvendo, né? E assim, a glomerela, ela se dispersa em toda a área. A gente estava comentando anteriormente aqui, antes de iniciar a gravação, sobre o nosso controle de erva daninha, né? Que também é fundamental. As pessoas às vezes esquecem que essas estruturas de reprodução, os esporos, estão dispersos em todo o tecido vegetal, não só onde ela vai causar os sintomas, né? Então, ramos, folhas, mas também nas ervas daninhas. Então, quanto mais erva daninha você tiver, né, que é o famoso mato que fica na área, quanto mais você tiver, maior é a pressão para ela se desenvolver. Época chuvosa assim é muito complicado você controlar a erva daninha, né, porque chove, fica muito úmido, um banco de semente no solo é quase que infinito. Nunca ninguém vai conseguir completamente a sua área deixar zero de erva daninha, mas é preciso você ter um controle muito eficiente no que se refere a ervas daninhas. Então, assim, controle cultural disso, o manejo da própria cultura, né? Você fazer as atividades em dias, gerenciar bem sua massa foliar, fazendo todo esse trabalho em conjunto, você consegue efetividade no controle de glomerela. Mas também eu atribuo muito pelo fato de a gente estar numa região onde a pressão não é tão grande, né? Os vizinhos nossos que produzem uva também têm alta incidência. Aí, assim, é muito combinado, né? Caso a caso. Tem produtores que eu sei e conheço que aqui em Petrolina, nos núcleos de Petrolina, fazem um trabalho bom, preventivo, fazem todo esse manejo legal, mas tem problemas com glomerela, né? Sim. Complicado, né? Vocês falando aí do Timorex, o Timorex Gold, ele controla a bactéria também na uva? Controla, ele tem registro para algumas bactérias em bula, e na Xanthomonas campestre, que ataca a uva aqui do Vale do São Francisco, a gente também teve bons resultados. A gente fez a utilização e está muito ligado, obviamente, a essa indução de resistência que o Bruno já comentou, né? Então o Timorex é um produto muito versátil, que é um extrato vegetal à base de Melaleuca ternifolia, que tem esse potencial de induzir a resistência e também tem uma atividade direta no patógeno. Então a gente tem duas frentes de ataque aí com o Timorex. E para bactéria, para Xanthomonas campestre vitis, que é o que a gente tem problema aqui no Vale do São Francisco, a gente tem bons resultados, diminuindo muito a pressão, né, a severidade de ataque da bactéria. Então é um produto, uma ferramenta muito boa sim, para você ter no seu manejo, no seu portfólio de manejo ali, para diminuir, obviamente, o ataque da bactéria da uva. Você faz uso lá, Bruno, na fazenda? A gente já fez uso do Timorex, sim, e é um produto bem interessante, é uma ferramenta muito boa para encaixar no manejo dos produtores. Olha, nós temos aqui duas perguntas de produtores rurais que querem tirar dúvidas. Vamos rodar? Vamos lá. Olá, sou Mineia Kazumi, eu sou produtora de manga e desde já eu quero agradecer pela Central de Adubos estar sempre interagindo com o produtor. E eu tenho uma pergunta para fazer para a equipe da Central para o Campo. Qual é o diferencial do Ridomil Gold WG? A primeira, Mineia Kazumi, produtora rural, obrigado pela sua presença, sempre contribuindo com a gente. Ela quer saber quais são os principais diferenciais do Ridomil Gold WG. Pronto, vamos lá. O Ridomil é uma ferramenta que a gente utiliza. Ele possui dois princípios ativos, né? O metalaxil M e o mancozeb, né? São duas moléculas que você faz a aplicação e tem ação sistêmica, né? O que é uma ação sistêmica? Você faz a aplicação em um determinado tecido vegetal, por exemplo, nas folhas, e esses produtos têm a capacidade de se translocar por toda a planta. Então você tem uma atividade aí muito importante para controlar milho, né? Que é um miceto. Aí tem o metalaxil M, que age a nível de RNA, e o mancozeb, que é multissítio. É uma ferramenta bastante interessante, é preciso ter esse cuidado, como o Benigno falou, né? Para não ter problema de resíduo lá na frente. A gente também faz ali nas fases iniciais.
E a gente tem feito um posicionamento um pouco diferente, né, que não é utilizado muito, né? Como ele tem essa ação sistêmica, a gente pode fazer aplicações via fertirrigação, né? Que ajudam muito nos problemas de deriva. O que é que isso significa? Digamos que eu tenho uma área em produção, que eu preciso fazer a aplicação aqui, e outra área que está no final de ciclo e não pode ter problema com resíduo. Aí às vezes eu não posso fazer a aplicação, porque a gente faz as aplicações via pulverizadores, e a deriva, né, o vento, leva essas moléculas para essa área para ter aplicação. Exatamente, e aí acaba tendo resíduo e tendo problema. Quando a gente faz aplicações via fertirrigação, aí não tem esse problema. E pode fazer porque é um produto, como eu disse, sistêmico, em contato com a raiz, ele consegue se translocar aí para as folhas, ramos e na inflorescência, né? Mas você atua melhor como na fertirrigação ou pulverizador? Como A gente tem observado bons resultados em fertirrigação. Eu, de protocolo, eu faço as aplicações via fertirrigação. É uma ferramenta bem antiga da Syngenta, mas que traz na sua bagagem aí de história muita consistência de resultado, né? A gente fala que o Ridomil Gold MZ, ele é um produto nosso que traz uma tradição de controle muito grande. Então, se a gente for falar com diversos produtores aí, não só de uva, mas de tomate e outras culturas aí que pode ser aplicado em outras culturas também? Pode ser aplicado em outras culturas. Ele tem uma bula bem ampla aí de registro para outras culturas. Então, se a gente for falar com produtores que produzem outras culturas que não seja uva, é um produto de tradição. Quando ele tem problema realmente com homicetos ali, ele vai estar sempre na lembrança ali do produtor, como uma ferramenta que realmente resolve a vida dele ali no quesito de ataque de homicetos, né? Então é uma ferramenta que traz essa tradição da Syngenta, a gente mantém ela no nosso portfólio, trazendo ainda muito resultado muito positivo para o produtor. Ok, vamos então a mais uma pergunta. Bom dia a todos, meu nome é Tiago Ferreira, sou engenheiro agrônomo, trabalho aqui há 7 anos aqui no Vale de São Francisco com a fruticultura e eu gostaria de saber a respeito do Miravis Duo. Quais são as doenças que ele pode controlar e a dose, né, recomendada? Tiago Ferreira, obrigado, engenheiro agrônomo aí também participando, obrigado por sua participação. E ele quer saber quais as doenças ele consegue controlar usando o Miravis Duo. Quais são as doenças que ele pode controlar com o Miravis Duo? Miravis Duo é uma ferramenta que a gente está lançando agora, Josnaldo, e a gente está muito animado com essa ferramenta. A Syngenta tem acreditado muito nessa ferramenta e ela foi uma ferramenta que foi desenhada, né? A gente fez uso do mais alto nível aí de engenharia molecular para desenhar essa molécula que compõe o Miravis Duo para ela atender as principais exigências que o produtor quer, né? Então a gente tem embarcado ali no Miravis Duo a tecnologia de PIDIN, que essa tecnologia de PIDIN une amplo espectro, ou seja, a gente consegue pegar vários tipos de doença quando a gente fala em manchas e oídio de forma geral, tá? A gente reúne também nessa molécula a característica de residual, então a gente tem uma boa adesão ali na camada lipofílica da folha, que faz com que a gente mantenha por mais tempo esse ativo controlando as principais doenças. E por fim, a gente tem a característica de alta atividade intrínseca. O que isso quer dizer? A gente tem um poder de ataque, de controlar doenças muito maior do que outras moléculas, tanto por isso que a gente tem baixíssimas concentrações desse ativo ali, né, no sistema ali no hectare, né, em função da dose e da concentração do ativo, entregando esse controle muito satisfatório. Então é uma molécula completa aí que a gente está trazendo para o mercado, exatamente para fazer uso dessa ferramenta e trazer esse benefício do amplo espectro. Falando em uva, a gente tem registro para oídio, é uma doença aí que perturba principalmente no segundo semestre aí a viticultura do vale. Então a gente tem uma eficiência muito boa para oídio de forma preventiva, manejando sempre preventivamente para diminuir os inóculos do oídio. Porém, a gente também tem feito uma frente aí de entender como o Miravis Duo se comporta para outras doenças, como por exemplo a glomerela, né? Os resultados são bem animadores a princípio. A gente tem junto com a gente a doutora Ana Rosa, fitopatologista da UNEB, fazendo o trabalho junto com a gente, e a gente começa a entender, a visualizar ali os resultados bem interessantes também no controle da glomerela. Então, é uma ferramenta que com certeza chega aí para a mão do produtor para ajudar, para diminuir os problemas com as principais doenças e manchas aí que atacam as culturas do HF.
Tá. A gente tem um vídeo do Miravis Duo? Temos o vídeo, eu queria até, inclusive, que a gente passasse esse vídeo Quem aí está pra gente acompanhando contar pela rádio vai ouvir o áudio, quem está acompanhando no YouTube vai ver o vídeo então agora do Miravis Duo. Vamos lá. Vamos lá. Utilizando o último nível de engenharia molecular, desenvolvemos uma molécula única, diferente de tudo que existe, com o objetivo de responder a uma das principais preocupações dos agricultores: as perdas causadas pelo complexo de doenças. Nesse cenário, fungicidas inovadores com amplo espectro de ação e alta performance de controle são cada vez mais necessários. Milhares de compostos são testados anualmente, mas somente um é realmente diferente de tudo que você já viu. A Depidin é uma molécula única e inovadora de um novo grupo químico de fungicidas e foi desenvolvido para atender o que o produtor precisa: poder de controle, amplo espectro de ação e uso multicultivo. A Depidin é a única molécula 3 em 1 do mercado, composta por 3 partes distintas que atuam de maneira sinérgica. Uma nova geração de fungicidas com controle poderoso e performance incomparável em um amplo espectro de doenças. É inovação fungicida com capacidade de proteger os principais cultivos do Brasil. Com o novo patamar de controle de Adepidin, o fim das doenças está chegando para mais de 30 cultivos. Adepidin, simplesmente poderoso. Bom, nessa época de chuva, eu acho que vocês têm muito trabalho com as ervas daninhas, né? Demais. Cresce, que é um absurdo. Até porque o solo fica úmido, fica difícil de vocês fazerem o controle. O que você usa da Syngenta para ter esse controle, melhorar, para dar menos trabalho com as ervas daninhas? Pronto, no início desse ano chegou ao nosso conhecimento um produto da Syngenta chamado Algodo, que é um pré-emergente, né, esse metaloclor. E foi um produto excepcional, né? A gente fez as aplicações e eu sempre faço testes com diferentes protocolos, protocolo fazenda, a gente tenta observar outras maneiras de fazer a aplicação. E a gente fez as aplicações, né? Capinamos a área e logo após a capina a gente fez as aplicações e percebemos um resultado bem interessante no controle de ervas daninhas, né? A gente teve 60, 70 dias, mas sem precisar reentrar na área para fazer algum trabalho para ervas daninhas. E é uma ferramenta com custo-benefício bem interessante, visto outras moléculas do mercado, outras ferramentas do mercado que também controlam bem, mas o custo é muito, muito alto, né? A gente sabe que o manejo para controlar erva daninha, principalmente agora nesse primeiro semestre, que é um momento onde chove, né? Aí a gente tem que fazer cobertura total, porque são todas as áreas que se desenvolve erva daninha, né? Num período mais seco a gente consegue fazer escalonado as atividades, mas aí a gente corre para poder conseguir fazer esse trabalho na fazenda como um todo, né? Então é uma ferramenta excepcional que eu recomendo que faça a aplicação, e aí fica só uma observação que precisa de algumas coisas para que o produto seja eficiente, né? Sim. Você não pode simplesmente colocar o produto lá sem fazer todos os trabalhos da forma correta, né? É importante que o solo esteja úmido no momento da aplicação e que não haja material verde cobrindo o solo. Então a gente faz uma irrigação com a lâmina um pouco maior no dia anterior, deixa o solo bem úmido, e aí depois vem fazendo os trabalhos de capina para eliminar todo o material verde. Após a capina, no mesmo dia nos horários iniciais do dia posterior à aplicação, a capina, o trato cultural, a gente tem que fazer a aplicação. Não pode demorar, porque solo úmido, aquelas sementes, elas germinam. Então o produto já perdeu sua ação, uma vez que ele é pré-emergente, né? Então, a partir do momento que germinou, está se desenvolvendo, começou a rebrotar, você perdeu a capacidade de ação do produto. Então é preciso estar... Então, logo depois da capina tem que aplicar o Dual Gold. Eu faço a capina, geralmente pela parte da manhã, e a parte da tarde eu venho fazendo as aplicações de Dual Gold.
Então é importante salientar isso. Se demorar, perdeu dinheiro, né? Perdeu dinheiro. Você está jogando água no solo. No solo, né? E a gente tem um vídeo também do Dual Gold, né? Temos um vídeo do Dual Gold. Eu queria fazer um parêntese também. O Dual Gold é um produto também antigo da Syngenta e mais recentemente a gente registrou em uva, né? Como o Bruno bem falou aí, ele já faz uso dessa ferramenta e é uma ferramenta muito estratégica para a gente diminuir realmente as plantas daninhas dos nossos parreirais. Plantas daninhas, como o Bruno também já falou no início da nossa conversa, que é inóculo de doenças, é inóculo de pragas. Então a gente precisa realmente manejar e controlar essas plantas daninhas para também diminuir o impacto aí de doenças e pragas que vai estar atacando o parreiral. Então o Dual Gold encaixa perfeitamente aí para a gente manejar de forma preventiva, literalmente. Ele é um pré-emergente, então ele precisa controlar as sementes das plantas daninhas e com isso, obviamente, a gente ter um impacto menor de doenças, de produtividade no parreiral, né? Então é uma ferramenta bem estratégica e eu convido vocês a assistirem um pouco do vídeo aí do Dual Gold. Aí, suas daninhas! Podem vir! Caruru! Trapoeraba! Levanta, pé de galinha! Essa terra é nossa! Ouviram isso? Fechem os olhos! Se finjam de soja! Rápido! Ué, cadê todo... Não dê espaço para as plantas daninhas de difícil controle. Dual Gold é o melhor pré-emergente para os piores problemas. É o nosso fim! Sua lavoura é imbatível com as daninhas mais resistentes. Tá aí, o Dual Gold é o produto essencial para combater as ervas daninhas, né? Mas tem que ter esses cuidados que o Bruno falou, né? Porque senão acaba perdendo, jogando o produto fora e perdendo dinheiro, né, Bruno? Exatamente. Olha, nós temos aqui o depoimento das pessoas que usam produtos da Syngenta e adquirem na central de adubos. Pessoas que fazem parcerias certas para poder ter bons resultados. Vamos ouvir o primeiro. Bom dia, meu nome é Misael Amariz, sou produtor de uva e manga e banana aqui no Projeto Fugem, Santa Maria da Boa Vista. Venho falar da nossa parceria com a empresa Central de Adubo e Syngenta, com acompanhamento do amigo Marcos Airon, que sempre nos visita aqui na área. E durante todo esse tempo de trabalho com a Central de Adubo, só tenho a agradecer pela parceria, pela confiança e o bom trabalho que vem fazendo e o resultado dos produtos da Syngenta, que é show de bola. Tá aí, Misael Amariz, muito obrigado pela parceria de sempre aí com a Central de Adubos, com a Syngenta. E tem outro produtor rural que já é acostumado a usar produtos Syngenta, lá do Projeto Brígida, que também vai dar o seu depoimento. Ele hoje é considerado um campeão de produtividade, viu? Olá pessoal, me chamo André Cabral, sou produtor de uva, manga e goiaba, aqui no perímetro irrigado Brígida, município de Orocó, Pernambuco. E venho aqui relatar para vocês sobre dois produtos excelentes que eu venho utilizando desde o plantio da minha videira. Pensando-se em doenças fúngicas como o mildio e o oídio, utilizo sempre o Score e o Amistad Top. Como vocês podem observar, minha área é sempre limpa, nunca tive problema com essas duas doenças aqui na minha videira, porque desde o início eu venho utilizando a Amistad Top e o Score. Utilizo e recomendo a todos. Valeu, André Cabral, obrigado aí por sua participação. Amistad Top e Score são realmente bons para o mildio e o oídio? Sim. O foco principal das duas ferramentas é o oídio, tá? Pensando nesses dois alvos aí. Porém, o Amistad Top tem sim uma frente, a gente tem a azoxastrobina embarcada no Amistad Top, ele tem sim uma atividade preventiva contra o mildio. Score, principalmente o oídio, aliás, unicamente o oídio. Pela característica da molécula. Né? Isso, o Amistad Top, por ter a azoxastrobina embarcada, ele faz sim um manejo preventivo para mildio. Porém, para mildio a gente tem outro portfólio, outras ferramentas ali que são realmente específicas para esse alvo, como por exemplo o pergado, como por exemplo o próprio ridomil que o Bruno já falou aqui, ou o clorotalonil, que é o nosso bravonil. Perfeito? Você usa lá, Bruno? Eu uso o Amistad Top, Amistad Top, tem essas duas moléculas que Benigno falou, né? A azoxastrobina, que é uma estrobirulina, age a nível de respiração celular, mitocondrial. E o difenoconazol, que é a síntese de ergosterol. E aí o difenoconazol não tem ação para mildio, mas ele é um dos principais, se não o principal ingrediente ativo para controle de oídio, né? Então a gente faz o uso dos dois ativos, que é o Amistad Top, azoxastrobina e difenoconazol teflorada,
A partir disso, o difenoconazol, a gente continua só com uma molécula, né? Porque o score, ele tem o difenoconazol, assim como o Amistar Top. Nesse período chuvoso, facilita a entrada de oídio e míldio na videira? É mais o míldio, né? Míldio. Bruno, qual é a diferença entre o oídio e o míldio? Pronto, o míldio ele é um homiceto, o oídio é um fungo e eles têm fases de ataques diferentes, né? Por exemplo, o míldio são as fases mais iniciais, ele ataca os tecidos verdes da planta. Então ali a partir de brotação você já tem que trabalhar pesado em condições de chuva, né? No controle do míldio. O oídio ele vai se desenvolver mais nas fases finais, não que ele não esteja instalado na uva nas fases iniciais, mas ele vai expressar seus sinais e sintomas lá no final. Em se tratando de míldio, você precisa de chuva. A literatura trata de 2 horas de água livre na folha para poder haver a germinação e o desenvolvimento do homiceto, que é o míldio. Em relação ao oídio, ele não precisa dessa condição de molhamento foliar. É temperatura e certa umidade. E aí ele ataca mais no final do ciclo. Nós temos uma condição no ano muito mais propícia, né, em se tratando em dias, muito mais propícia para oídio. Só que o míldio ele é considerado a principal doença da videira, né? E a velocidade com que ele se desenvolve é muito, muito rápido e você precisa ter pulverizações em certas condições, em alta pressão, 48 horas, a cada 48 horas, a cada 24 horas, a depender das condições, né? Já o oídio, você fazendo esse trabalho preventivo, até florada ali mais ou menos, e continuando, como a gente comentou, com o difenoconazol, que é um triazol que age muito bem no controle do oídio, é muito difícil você ter problemas com oídio se você fizer esse manejo. Fizer manejo preventivo. E o míldio, existem aí diversas moléculas no mercado. Mas tem manejo preventivo também para o míldio? Tem manejo preventivo também, né? É possível evitar que Exato, a gente comentou do Amistar Top, né? O Amistar Top, que tem a azoxastrobina, faz esse trabalho preventivo. A gente fazendo essas aplicações também não é garantia que deixe de entrar. Pode entrar muito severamente. Aí depois você tem que fazer uso de ferramentas mais agressivas, né? Que controlam já mais específicas também para o próprio míldio, né? Exato. Mais Exatamente. O próprio ridomil, que o Bruno já comentou bem aqui. Isso. O ridomil também é bom para míldio, sim. Já quando ele estiver instalado? Ele é específico, não. Não, antes, fazer preventivo. Sempre preventivo. A gente tem sim uma atividade curativa com ridomil, porém as nossas recomendações sempre vão ser preventivas. O Bruno defendeu muito bem aqui o manejo preventivo e a Syngenta também vai nessa jornada de defender o manejo preventivo. É importante a gente sempre entrar com as ferramentas de forma preventiva para garantir que o inóculo, que é a expressão ali do fungo na fase final, seja menor, né, comparado a uma área que você não está fazendo um manejo preventivo, né, obviamente. E até que fase da videira pode ser aplicada essas ferramentas como manejo preventivo? Para evitar resíduos, para evitar problemas com a produção? É complicado você falar de forma geral, porque cada produto vai ter um time diferente, Josinaldo. Então, o ridomil a gente vai precisar ir até um time, o bravonil até outro time. Então, cada produto tem um nível de degradação dentro da planta que difere um do outro. Então, cada produto a gente tem uma curva de degradação específica para ele. Então, cada produto tem que ser analisado separadamente. Então. Exatamente. Boa parte você consegue ir até florada sem problema algum. Sim. E alguma parte dos produtos consegue avançar mais. Você pode avançar, né? Porque vai aparecer a molécula no final, mas dentro do limite máximo de resíduo estabelecido pelos mercados. Então você consegue fazer esse controle nas fases mais maduras, digamos assim, da fruta, né? O início ali da frutificação, chegando a depender da pressão até a maturação, mas você vai ter a segurança, né, dentro do intervalo de carência, de que vai chegar no nível de resíduo suficiente para você conseguir exportar a fruta. O Bruno e Benigno, quais são as orientações, as dicas que vocês dão para os produtores de manejo fitossanitário nesse primeiro semestre que está se aproximando aí? Pronto, o que eu diria assim, em primeiro lugar, façam manutenção nas suas máquinas, né? Chegue no período de fogo, como a gente comenta, né? Que é essa fase chuvosa, com o maquinário pulverizadores, tratores, tudo bem organizadinho, né? Porque às vezes
você tem uma carga muito alta de pulverização, como eu comentei, pode chegar até a cada 24 horas você fazer a aplicação dos produtos. Imagina se você, no percurso, tem uma máquina sua com problema, bico entupido ou problema, enfim, na estrutura mecânica do pulverizador ou dos tratores, e aí você não consegue fazer as aplicações por conta de os seus pulverizadores, os seus maquinários, exatamente, os seus maquinários não estarem adequados. Então, é um manejo também preventivo, inclusive, das máquinas, né, dos maquinários. Vou mandar um abraço para a Júnior Gouveia, que inclusive já esteve aqui, sim, né? Sim. Hoje eu acredito que é a principal referência a nível de tecnologia de aplicação. Inclusive está me devendo uma visita lá na fazenda. Então esse seria o primeiro fator. O segundo, para que os produtos eles tenham uma excelência e uma efetividade no controle, você precisa estar com os tratos culturais em dias. E uva é muito artesanal. Então, se faz necessário que nesse período chuvoso, eu sei que às vezes tem dias chuvosos, você não consegue entrar na área e fazer as atividades. Mas na menor condição é importante que você entre nas áreas e faça os tratos culturais. Porque, por exemplo, uma área, o milho se desenvolve muito ali na fase onde você está desbrotando. Então, se você não tem uma área bem desbrotada, né, feita a atividade, quando você vai fazer as aplicações, a massa foliar às vezes impede o contato do produto, da cauda, com o micro-organismo, né, que é o míldio. E aí você fez a aplicação do produto, seu maquinário está todo legalzinho, mas você não tem o controle, porque não atingiu o alvo. E aí o produtor às vezes acaba colocando a culpa no produto, quando não é. Na realidade você precisa de tudo em conjunto, então tudo é sinergia, né? Não ache que você só aplicando um Ridomil Gold da vida você vai ter a efetividade no controle do míldio. Você precisa de tudo isso, né? Exatamente, né? Tudo preventivamente. Exatamente. Com cuidado, né? Exatamente. Eu costumo dizer sempre o seguinte: tudo aquilo que você consegue a nível de ferramenta mitigar os problemas fitossanitários na uva dão resultados positivos a nível de comercialização, né? Ou seja, o que rentabiliza mais na uva é o fato de você conseguir ter uva no final, né? Quando você perde uma área, foi embora seu manejo, você vai ter que esperar a maturação, próxima safra, né? Ainda existe previsão de chuva para hoje, pode ocorrer pancadas de chuva amanhã, ainda tem previsão para os próximos dias. Exatamente. Me tira uma dúvida, por que a uva sofre tanto com chuva? É justamente por isso, né? Tem as condições fitossanitárias, né? As principais doenças que causam muito prejuízo na uva se desenvolvem com a condição chuvosa, e também no final do ciclo você tem algumas variedades que são extremamente suscetíveis a rachar a baga, né? Então fica a água livre ou no cacho, ou uma velocidade de absorção muito alta. Por quê? Porque ela bebe mais água quando chove? Sim. Ela absorve, o fruto absorve mais água. A raiz absorve e leva para o fruto, aí o fruto explode. Exatamente. Aí, assim, tem variedades que são mais suscetíveis a isso, uvas brancas, com exceção de algumas variedades brancas que têm certa tolerância, mas tem variedades que são resistentes a rachar, né? Por exemplo, a BRS Vitória, né? Você tem, sim, bagas rachadas em Vitória, mas o percentual é muito pequeno. Para você ter ideia, a gente tinha... Vitória? Muito menos. A gente tinha 30 toneladas para colher, pegamos 360 milímetros. Não rachou absolutamente nada de Vitória, né? E se fosse outra variedade, por exemplo, eu tive relatos de outros produtores com Timpson, com, enfim, Sugar Crisp e outras variedades que chegaram a rachar, Alton Crisp, né? Quais variedades você usa lá? Vitória? Hoje a gente tem 3 variedades, 2 da Embrapa, Vitória e Melodia. A Melodia está em formação. E temos a da SNFL, que é a Timpson, né? A Timpson, inclusive, ela é muito, muito sensível a rachar. E aí, qual é a alternativa que a gente está utilizando para não ter problemas, tanto com míldio, bactéria, que ela é extremamente suscetível, e rachar a baga? A gente está fazendo cobertura, né? Eu diria que hoje é uma das principais discussões que tem no Vale do São Francisco, porque, inclusive, até para controle de míldio, ela é extremamente eficiente, né? A cobertura, assim. A gente usa uma estrutura lá em cabana, o material é ráfia, né? Então a gente usa uma certa altura, mais ou menos 1,30 m do parreiral, e coberto 100% do tempo. Até então a gente não tem percebido problemas no desenvolvimento da cultura por causa do plástico, tá?
E os resultados que a gente teve, a gente tinha Timpson quando pegou esses 360 milímetros no final do ciclo. Não rachou. Não rachou por causa da cobertura. Exatamente, porque a água cai na cobertura e escorre para o meio da linha e é drenado, né? Você não tem aquela alta umidade no camalhão como a gente tem em áreas expostas, né? Aumenta muito o custo? A cobertura sai muito caro? Olha, o que a gente fez de custo lá para implantar tudo deu 109 mil, fica variando, de 109, 112, tem áreas que chega até 120 mil reais por hectare. Por hectare. Só que se você for avaliar o custo-benefício, né, só de você ter a possibilidade de uvas muito sensíveis, assim, você fazer safra no primeiro semestre e não perder a safra, se paga em um ciclo e meio aproximadamente. Parou de chover, voltou o sol, tem que tirar o plástico? Tem que tirar a cobertura? Via de regra, eu estou cobrindo direto, porque é muita mão de obra de você tirar, abrir, colocar, ainda corre o risco de você danificar. Danifica o material, certamente. E aí, eu estava fazendo algumas avaliações, né, eu coloquei um grupo de estagiários para poder a gente avaliar o impacto da cobertura em relação ao desenvolvimento da planta, né? No período a gente não teve chuva durante as avaliações, né? Vamos começar as avaliações em período chuvoso agora. Mais de 40 mil dados a gente levantou e absolutamente nenhum impacto negativo a gente observou no desenvolvimento da planta. Nós tivemos excelente acúmulo de reserva, alta fertilidade embaixo da lona, a planta não expressou visualmente alguma coisa que pudesse atrapalhar o desenvolvimento pelo fato de estar coberto o ciclo todo. O que a gente percebeu, que aí a gente vai ter que modificar um pouco o manejo, é população de ácaro. Aí sim, população de ácaro embaixo de ráfia foi muito maior, significativamente maior do que em áreas expostas, né, a pleno sol. Tá certo, o nosso papo tá bom, mas infelizmente o nosso tempo esgotou. Eu vou me despedir de vocês, mas antes eu mandar um abraço para Carlão, lá no bairro Malhado da Areia, em Juazeiro, ouvindo a gente. Feliz Natal, Carlão. Edivan Sapateiro no centro também, sempre acompanha o nosso programa. Um abraço, obrigado pelo carinho, Feliz Natal para você. E a vocês também, muito obrigado pela presença. Aqui o Benigno França, da Singenta, e o Bruno Oliveira Nunes, da Fazenda Quinta dos Ferreiras, em Santa Maria da Boa Vista. Muito obrigado e Feliz Natal para vocês também, viu? Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal para vocês. Espero que 2023, mesmo configurada as chuvas, né, mas que a gente consiga ter efetividade aí no nosso manejo e que o Vale sofra um pouco menos do que sofreu em 2022, né? Essa é a nossa expectativa e é para isso que a gente está batalhando, né? Eu acredito que é importante, inclusive até para a Singenta e para todas as outras bandeiras, né, que exista uma saúde financeira. Sim. Dos consumidores dos produtos deles, que somos nós que estamos em campo, né? Então, a cadeia ela é interdependente. A gente precisa, né, de ferramentas que auxiliem a gente para ter uma boa produção aqui no Vale do São Francisco e principalmente na uva, que é uma das principais atividades hoje no Vale do São Francisco. Opa! Benigno, obrigado, viu, mais uma vez. Josinaldo, eu que agradeço. A Singenta, em nome da Singenta, a gente agradece, né, a parceria mais uma vez. Né? Queria desejar um Feliz Natal aí para todos os ouvintes, Feliz Natal para vocês também. Obrigado. Agradecer a presença do Bruno aqui junto com a gente, o Bruno que é um grande exemplo aí de manejo, né? É um parceiro da Singenta, é um exemplo de manejo full portfólio Singenta. A gente falou muito isso no nosso último programa da estratégia de full portfólio e o Bruno é um parceiro nosso que implementa muito bem isso, fazendo uso de várias ferramentas ali no decorrer do ciclo da uva. Então, agradecer a presença, agradecer a parceria. Josinaldo, agradecer mais uma vez estar aqui presente, podendo difundir um pouco das nossas tecnologias aí da Singenta para o homem do campo. É um prazer nosso sempre receber vocês aqui. Obrigado aí, Marcos Airon, Joilson pela força, o pessoal da Central de Adubos, a equipe sempre pronta para nos atender, o pessoal da DPJ Filmes, Pedro, obrigado, um abraço. A você que nos acompanhou, um Feliz Natal, próspero Ano Novo. Sábado estaremos de volta, se o Senhor Jesus nos permitir, mas eu já estou adiantando o Ano Novo para vocês também. Feliz Natal, um bom dia, bom final de semana. Tchau, tchau. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical 7 FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial com o programa da Central para o Campo. Em pauta,
campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743. Da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.